Gabriela, o que acontece é o seguinte: a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro se envolveu em vários escândalos ao longo da carreira dele, da longa carreira política. Só na letra R a gente tem de racismo a rachadinha, né, dos escândalos. Agora, nenhum desses escândalos tem um potencial intrínseco como esse, exatamente porque esse trabalha com joias de luxo, né, trabalha com um elemento em que o eleitorado não engole muito bem. E não é só pelo valor, né, de 17 milhões, é pela natureza desses bens envolvidos, né? Aí vamos até retroceder um pouquinho. Nas campanhas de 2018, na campanha de 2022, os 4 anos de mandato, o Bolsonaro fez questão de vender uma imagem de que ele era um homem do povo, um homem comum, uma pessoa iguais às outras e que por isso era melhor colocada para poder defender os interesses dos homens e mulheres comuns desta nação. Agora, a gente sabe que de comum ele não tem nada, a gente sabe que ele ficou rico parindo funcionário fantasma e ficando com o salário deles, nos gabinetes dele e da família, comprando e vendendo imóveis de forma ilegal, né? Aquela várzea, né? Só que ele criou um personagem. Esse personagem comia pão com leite condensado, comia farofa espalhando por toda a roupa. Que mais? Fazia live improvisada com bandeira, com fita crepe, cometia erro de português de propósito, muitas vezes, simplesmente para ver a elite intelectual corrigindo ele e ele ganhando a empatia da maioria da população, que não necessariamente fala um português castiço, né? Agora, o fato é que esse personagem agora, do homem comum, foi pego embolsando ilegalmente R$ 400 mil em joias masculinas, relógio, abotoador, escambau, e tentando embolsar 16,5 milhões em diamantes, né, em ouro, em diamantes e joias femininas, né? Que iria para Michelle, na verdade, é para o bolso dele mesmo, né? Aí é o seguinte: o eleitorado ele tem mais facilidade para lembrar de casos como esse, de casos que envolvem luxo e diamante, não apenas pelo desvio da coisa pública, mas porque a utilização de recursos públicos está sendo usada para tentar fazer com que aquela pessoa seja diferenciada, com que aquela pessoa desfrute de luxos que a maioria da população não desfruta, né? Não é à toa que detratores do Lula usaram o quê? O triplex, né? Inventaram uma farsa de que o Lula tinha ganhado um triplex de uma construtora, né, como propina, depois descobriu-se que não era verdade tudo isso, mas o interessante, inclusive, aquele triplex tinha 215 metros quadrados no total, nem era na Babesco, mas no imaginário popular era um triplex, uma coisa gigante, né? Só para finalizar, para vocês terem uma ideia dessa história de como é que essa questão do luxo pega na cabeça e no imaginário popular. A gente tem resgate de trabalhador escravizado no Brasil toda semana desde 95. Mais de 60.500 pessoas foram escravizadas. Eu já participei de resgate até com desenterrando o corpo de trabalhador que tentou fugir, ou seja, os casos mais escabrosos. O caso lá das vinícolas lá em São Bento Gonçalves ganha o público porque está falando de produto de luxo, de vinho. Da mesma forma que em 2011, os resgates na Zara, na produção da Zara, também ganharam destaque por causa da produção de luxo, de produtos de luxo, ou seja, escravizados fabricando produtos para elite, produtos de luxo, né? E aí a pergunta na época, antigamente na Zara, é como é que uma loja que cobra esse valor nas vitrines usa trabalho escravo? Com Jair Bolsonaro, a pergunta foi atualizada. Como é que um homem que se vende como um homem comum, um homem do povo, pode surrupiar joias de luxo que pertenciam ao patrimônio brasileiro? Essa é a pergunta da vez.